Estamos de volta com a resolução das questões da prova de legislação tributária municipal do concurso para o cargo de Auditor do Tesouro Municipal do Recife. Questão 65. O Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISS, de competência municipal, tem como fato gerador a prestação de determinados serviços e, como contribuinte, o prestador de serviço. No entanto, a lei pode prever alguns responsáveis pelo pagamento do imposto devido ao município. De acordo com o Código Tributário Municipal do Recife, aqueles considerados responsáveis tributários pelo pagamento do ISS estão listados a seguir, à exceção de um. Ora, o sujeito passivo da obrigação tributária pode ser ou contribuinte ou responsável. O contribuinte é aquele que tenha ligação direta, relação direta com o fato gerador. E responsável é aquele cuja responsabilidade decorre da lei. Ele não realiza diretamente o fato gerador, mas ele tem alguma relação, mesmo que indireta, com o contribuinte e com o fato gerador, e sua responsabilidade decorre de lei. Geralmente são casos de retenção na fonte. É o que acontece aqui na legislação tributária do município do Recife e em outras legislações, não só tributárias dos municípios, mas dos estados e da União. A responsabilidade geralmente acontece com a retenção na fonte, a substituição tributária, etc. Então, aqui nesse caso, nós veremos, né, as hipóteses estão as hipóteses estão previstas no artigo 111 do Código Tributário do Município, que lista os responsáveis tributários no caso do ISS. Então vamos ver desses casos citados, qual não configura a responsabilidade tributária prevista no Código Tributário do Município do Recife. Letra A. O tomador do serviço, quando o prestador do serviço estabelecido ou domiciliado no município do Recife, não comprovar sua inscrição no cadastro mercantil do contribuinte. Correto. Quando uma pessoa jurídica presta serviço, o prestador de serviço presta serviço a um tomador e não possui inscrição no cadastro mercantil, o tomador de serviço deve fazer a retenção do ISS, deve reter na fonte. Ele é responsável pelo recolhimento desse ISS, segundo previsão expressa na legislação. Então é caso de responsabilidade tributária, correto. As incorporadoras e construtoras em relação aos serviços que lhe forem prestados, corretíssimo. Tais tomadores de serviços são responsáveis pela retenção dos serviços que lhes são prestados, de acordo com o artigo 111 do Código Tributário do Município. As empresas e entidades que explorem loterias e outros jogos, inclusive apostas, em relação às comissões pagas aos seus agentes, revendedores, concessionários ou congêneros. Correto. Artigo também 111 do Código Tributário do Município do Recife. O tomador do serviço, quando o prestador de serviço emitir nota fiscal de serviços, mas não realizar o pagamento do ISS. Errado. A simples inadimplência pelo prestador de serviço não gera responsabilidade para o tomador. Não, a responsabilidade, nesse caso, poderia até existir, desde que prevista expressamente em lei e não de uma forma genérica como está, o simples não pagamento. Não existe tal previsão na legislação tributária do município. O simples inadimplemento do prestador de serviços não gera responsabilidade pela retenção do tomador, para o tomador. Então está errado. As empresas seguradoras, letra E, as empresas seguradoras, quando se tratar de tomador, intermediário é o responsável pelo pagamento de serviço. Certo também. Está previsto na legislação tributária do município. Então, a resposta, letra D. 66. O município do Recife lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica prestadora de serviço ABCD Serviços Limitada, por não realizar o pagamento do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISS. Por não concordar com a cobrança do imposto, a pessoa jurídica resolve apresentar impugnação ao auto de infração. Assinale a opção que indica o prazo para a apresentação da impugnação ao auto de infração. No município do Recife, os prazos foram unificados para 30 dias.
tanto de apresentação de defesa quanto dos recursos. Então, todos esses prazos, 10, 15 dias, não existem mais na legislação, não tem previsão legal. Então, o prazo é de 30 dias. Então, você passa logo para as alternativas D e E. A diferença é que, na letra D, nós temos aí a contagem a partir da data da lavratura do auto de infração. Data da lavratura do auto de infração. E, na letra E, a partir da data da ciência do auto de infração, que é a correta. É a correta. Está previsto no artigo 181 do Código Tributário do município do Recife. Só uma observação. Essa denominação auto de infração não existe mais na legislação tributária. A denominação que existe é notificação fiscal. Então, hoje, os créditos constituídos decorrentes do descumprimento da legislação tributária municipal, eles são constituídos por meio de notificação fiscal, não mais auto de infração. Aí foi um erro apenas formal, né? Não prejudica o raciocínio da questão, mas formalmente não existe mais auto de infração, esse termo auto de infração. Então, nós temos aí a resposta, letra E, 30 dias contados da ciência do auto de infração, previsto no artigo 181 do Código Tributário do município. 67. O Código Tributário Municipal estabelece que determinados serviços, quando prestados por sociedades, serão tributados pelo Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS, por mês, em relação a cada profissional habilitado, seja sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade. Nesse caso, o imposto será calculado considerando o número de profissionais habilitados, sejam sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedade. Assinale a opção que indica os serviços que não podem ser tributados pelo método descrito acima. Ora, essa tributação diferenciada, para o ISS, ela é prevista desde o Decreto-Lei 406. É a tributação das antigas sociedades civis, hoje sociedades simples, sociedades uniprofissionais. São sociedades não empresárias, são sociedades constituídas por profissionais para a realização de determinados serviços. A exemplo de sociedade de médicos, sociedade de engenheiros, sociedade de advogados, sociedade de contadores, de economistas. Então, são as sociedades chamadas sociedades uniprofissionais. O nosso código tributário, no artigo 117A, prevê a forma de tributação e fala mais detalhes sobre os requisitos, sobre a forma de tributação de tais sociedades. Então, vocês vejam que são sociedades onde o serviço é prestado com responsabilidade pessoal pelo componente daquela sociedade. Então, a sociedade de advogado, a maior diferença entre uma sociedade simples e uma sociedade empresária é que na sociedade simples, nessas sociedades uniprofissionais, os serviços são prestados com responsabilidade pessoal. Então, um médico numa sociedade de médicos, um advogado numa sociedade de advogados, ele possui responsabilidade pessoal pela prestação de serviço. Na sociedade empresária, não. Nós sabemos que a pessoa jurídica da sociedade empresária, ela não se confunde com a pessoa dos sócios, né? São pessoas diferentes. Então não se confunde. A responsabilidade na prestação de serviço é da própria sociedade, da pessoa jurídica. Os sócios não têm responsabilidade pessoal. Aqui na sociedade simples, a antiga sociedade civil, existe essa responsabilização pessoal. A sociedade tem esta característica. Então, desses serviços aqui, lógico, a nossa legislação traz a lista quais serviços podem ser prestados neste formato, transcrevendo, repetindo o disposto no antigo decreto 406 e etc. Então, vamos ver aqui nessas alternativas. Letra A, serviços de medicina e biomedicina, bem como serviços de medicina veterinária e zootecnia. Sim, serviços médicos podem ser prestados dessa forma, na forma de sociedade simples. Então, a letra A está correta.
Serviços de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares, serviços de auditoria, também. Vejam que são todos serviços de profissionais liberais que prestam serviço com responsabilidade pessoal. Estão muito ligados a essas profissões liberais. Serviços de advocacia, corretíssimo. Pode sim ser prestado na forma de sociedade simples e ter uma tributação diferenciada. Serviços de agenciamento, corretagem, de intermediação de direito de propriedade industrial, artística ou literária. Certo, também. Serviços de guarda de estacionamento de veículos terrestres, automotores, aeronaves e embarcações. É este que está errado. Este aí não tem nada a ver com a lista de itens que o nosso artigo 117A prevê como passíveis de tributação diferenciada. Então, este serviço de guarda e estacionamento não está previsto. Então, a letra E está errada. A nossa resposta é a letra E, segundo o artigo 117A do nosso Código Tributário do município. A contribuição de melhoria tem como fato gerador 68. A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização de bem imóvel resultante da execução de obra pública. O contribuinte do tributo é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel beneficiado pela execução da obra pública ao tempo do lançamento. Sobre as hipóteses de incidência de contribuição de melhoria, analise as afirmativas a seguir. Ora, a contribuição de melhoria é um dos tributos previstos na Constituição e ela se relaciona com o quê? Com a valorização do bem imóvel decorrente de obra pública. Veja que tem que haver um nexo entre a valorização do bem imóvel e a obra pública. A valorização decorre da obra pública. Então, se o município realiza uma obra pública e de tal obra pública resulta a valorização de um bem imóvel do contribuinte, o município está apto a cobrar a contribuição de melhoria, que é um tributo bastante complexo por muitos requisitos. Então, é de difícil operacionalização. Então, é muito difícil de ser cobrado. O que é lamentável, porque seria um tributo justo, teria uma correlação direta com um aumento no patrimônio do contribuinte, mas é de difícil administração. Mas previsto na legislação tributária do município e no Código Tributário Nacional, bem como na Constituição Federal. Então vamos ver aqui quais desses casos, sobre as hipóteses de incidência de contribuição de melhoria, analise as afirmativas a seguir. Quais desses casos configuram ou não hipótese de incidência da contribuição de melhoria, de acordo com a legislação tributária no município, artigos 75 e 76 do Código Tributário do município. Alteração do traçado geométrico de vias e logradouros públicos. Não, este tipo de obra não gera contribuição de melhoria, segundo previsão expressa da legislação tributária do município. Encontra-se aí, artigo 75 e 76. Então, esse caso não gera a contribuição de melhoria, a incidência de contribuição de melhoria. Obras de pavimentação executadas na zona rural do município. De maneira nenhuma. Previsão expressa da legislação tributária do município de não incidência da contribuição de melhoria nesses casos. Então, nesse caso, não pode existir cobrança de contribuição de melhoria por uma obra de pavimentação executada na zona rural do município. Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas. Essa sim é a hipótese que justifica, que pode justificar a cobrança de contribuição de melhoria, segundo expressa determinação da legislação tributária do município, artigos 75 e 76. Então, analisando as hipóteses, nós vemos que somente a 3 geraria a possibilidade de cobrança de contribuição de melhoria. 69. Segundo o Código Tributário Municipal, é de competência originária dos auditores do Tesouro Municipal. Essa foi muito simples, pessoal. Olha,
até por uma questão de lógica, você pode concluir que a atividade principal do auditor, da atividade principal da administração tributária, qual é? É a constituição do crédito tributário. Você está lá para cobrar o tributo. Se você não constituir o crédito tributário, como você vai cobrar? Então, você constitui o crédito tributário por meio de lançamento. Então, é lógico que o cargo do auditor tem como sua atividade primordial constituir o crédito tributário e realizar o lançamento do tributo para a constituição do crédito tributário. Então você vai ver que nas alternativas ficava bem claro isso, essa atribuição do auditor do Tesouro Municipal. Ele confundiu aqui, tentou confundir, colocando as atribuições, casos de competência de outras autoridades administrativas. Celebrar transação para encerrar litígio e extinguir créditos tributários. Não, isso não está previsto como competência, atribuição do cargo de auditor do Tesouro Municipal. B. Constituir o crédito tributário pelo lançamento. Como eu falei, lançamento e a constituição do crédito tributário, a cobrança do crédito tributário, a administração do crédito tributário, a administração do tributo é a atividade principal do cargo de auditor do Tesouro Municipal. Então, lógico que seria uma decorrência lógica de tal responsabilidade ter o poder, ter a atribuição de constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Então, é atribuição, sim, dos auditores do Tesouro Municipal constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Então, esta aí é a alternativa correta. Cancelar administrativamente os débitos prescritos. Também não é atribuição dos auditores do Tesouro Municipal. Não são eles que decidem pelo cancelamento. Eles podem até realizar materialmente, de acordo com o procedimento previsto na legislação, mas não é atribuição específica do cargo. Fixar anualmente a forma de pagamento do IPTU e o respectivo vencimento. Também não. Representar junto ao Ministério Público quando da ocorrência de crime de sonegação fiscal. Não. Essa atribuição não é do auditor do Tesouro Municipal. Ele comunica os indícios do crime, da existência de crime, por meio da representação fiscal para fins penais, lá no final, depois de constituído o crédito, decidido definitivamente, a própria Secretaria de Finanças, por meio do secretário de Finanças, vai encaminhar a representação fiscal para fins penais lá para o Ministério Público, mas não é atribuição do cargo de auditor fazer isso. Isso cabe à autoridade superior ao secretário de Finanças. Então, a nossa resposta é a letra B, é a atribuição do auditor constituir o crédito tributário pelo lançamento. 70. O processo administrativo tributário do município do Recife será apreciado em segunda instância pelo Pleno do Conselho Administrativo Fiscal. Nesse sentido, as opções a seguir apresentam atribuições do Pleno do Conselho Administrativo Fiscal, à exceção de uma, assinale-a. Ou seja, ele quer aqui que você diga qual dessas alternativas traz uma hipótese que não é atribuição do Pleno do Conselho Administrativo Fiscal. Nós estamos vendo aí mais uma transcrição literal da legislação tributária. Então, nós temos essas alternativas, nós temos essas hipóteses na lei que trata do Conselho Administrativo Fiscal. Vamos lá. Processar e julgar originariamente as consultas formuladas sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária municipal. Essas atribuições estão previstas na lei que trata do CAF, a Lei 17.976 de 2014, artigo 8º de tal lei. Então, essa primeira hipótese, processar e julgar originariamente as consultas formuladas sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária municipal, configura sim a atribuição do Pleno do CAF. Então, essa alternativa está correta.
Letra B. Processar e julgar em grau de recurso ou reexame necessário os processos administrativos tributários decididos em primeira instância. Certo, o pleno do CAF é a segunda instância administrativa hoje no município do Recife. Letra C. Processar e julgar pedidos de restituição de tributo recolhido indevidamente. Esta é a alternativa errada. Quem julga os pedidos de restituição é a primeira instância administrativa. É a primeira instância. A primeira instância administrativa hoje também é dentro do CAF, mas é feita através de um julgamento monocrático. Ele é feito através do julgamento dos julgadores auditores, que constituem hoje a primeira instância administrativa no município do Recife. A segunda instância é o pleno, composto por 3 auditores, mais 2 representantes da sociedade civil, sendo que o auditor que participou, o auditor que julgou na primeira instância, ele não vai participar do julgamento na segunda instância, até para ficar com um equilíbrio, 2 julgadores da sociedade civil, 2 julgadores auditores. Então, mas os pedidos de restituição são julgados, não são julgados pelo pleno, são julgados na primeira instância. Sumular semestralmente suas decisões tomadas por unanimidade. Correto. É uma inovação prevista na Lei 17.976, uma inovação bastante interessante, que são as súmulas administrativas, as súmulas dos julgamentos administrativos. Então, o CAF, o pleno do CAF, pode criar essas súmulas, vai sumular administrativamente. E a lei já prevê a realização, a concretização dessas súmulas no caso de decisões tomadas por unanimidade. É uma previsão bastante interessante. Rever as súmulas. Claro, seria decorrência lógica. Se eu tenho o poder de criar as súmulas, eu devo ter o poder de revê-las. Elas não vão ser eternas. Eu posso ter mudança na composição do Conselho Administrativo Fiscal e, com essa mudança, mudar de entendimento, ou mudar algum paradigma que foi usado, ou mudar algum conceito, ou se baseou em alguma jurisprudência que foi alterada. Então não tem problema nenhum. Essas súmulas serão revistas. E quem vai rever, quem tem capacidade, quem tem atribuição de rever, é o pleno do CAF. Ele tem a atribuição de elaborar a súmula e aprovar, e também tem o poder de revê-las. Ok? Então, com isso, nós terminamos a resolução da nossa prova do concurso para o cargo de auditor do Tesouro Municipal do Recife, que não foi uma prova difícil, foi uma prova relativamente simples, né? Para quem estudou, quem leu a legislação, eu tenho certeza que teve um bom desempenho, né? A seguir, nós vamos resolver algumas questões, poucas questões, relativas à legislação tributária do município de Salvador, até porque nós temos aí em breve a prova para o cargo de auditor do município de Salvador, e nós vamos resolver algumas questões para dar um gostinho para quem está estudando, quem começou a estudar a legislação de Salvador, que é uma legislação complexa, é uma legislação maior do que a legislação do município do Recife, até porque o código de lá trata de muitos assuntos que o nosso código aqui do Recife não trata. Lá tem um código que traz mais detalhes, é um código mais detalhista do que o nosso. Então é uma legislação mais complexa e que vai demandar bastante estudo, bastante leitura de quem vai enfrentar mais esse concurso, né? E, lógico, legislação se estuda lendo a lei, mas tentando sempre resolver exercícios, que é a forma de fixar o conhecimento. Não tem como. Aqui quase nós não temos teoria. Nós temos a prática da leitura e da memorização por meio da resolução de exercícios. Esse é o caminho para quem está estudando legislação tributária. Ok? Então vamos resolver aqui algumas questões relativas à legislação tributária do município de Salvador. Daqui a pouco a gente começa.